Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma celebração online da Igreja Batista Ibirapuera, Ibira. Hoje em especial, domingo, Dia das Mães, queremos parabenizar cada mãe que está nos assistindo, pedindo que Deus as abençoe, dê força, sabedoria nessa missão tão especial que Deus as deu. Queria convidar você para fazer uma oração, fechar seus olhos para pedir a Deus por mais essa celebração. Pai amado, Pai querido, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos, mesmo online, de adorar o Seu nome e de aprender da Tua Palavra. Queremos, hoje em especial, agradecer por cada mãe que está nos assistindo, pedir que o Senhor as abençoe, dê a Tua sabedoria na vida delas, cuide de cada necessidade, de tudo que elas precisarem e que a cada dia elas cresçam em amor, cresçam em sabedoria, cresçam no Teu Filho amado. Também queremos pedir por essa celebração que o Senhor fale ao coração de cada família. Em nome de Cristo Jesus, amém. Convido você agora a adorar a Deus, a louvar a Deus com as músicas. Hoje, em especial, em parceria com a nossa Igreja Mãe, a Igreja Batista Nações Unidas, nós teremos esse momento especial de música e eu convido você a cantar e adorar o Senhor. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu
paz, em meio às lutas sem fim. Por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, e encherá de alegria os meus lábios e o coração de louvor. Vou descansar, confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus, Ele é fiel. Acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
dito do coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Oi pessoal, olá a todos. Que bom a gente poder cantar sobre os cuidados de Deus e poder descansar nele, né? Mesmo enquanto a gente passa por situações adversas. Isso é muito bom. Bom, eu queria começar o nosso compartilhar de hoje, claro, eu acho que não podia ser diferente, dando os parabéns para todas as mamães da família Ibira e todas as mamães que estão ouvindo a gente aí. O desejo do meu coração é que você receba a honra que você merece, não só nesse dia especial, mas sempre, por tudo que vocês fazem por nós, que somos filhos, né? Esses dias eu vi um meme até engraçado, que a criancinha dizendo assim: poxa mamãe, se não fosse você eu não existiria, e é isso mesmo. Então, obrigado, parabéns a vocês pelo dia especial e obrigado por tudo que vocês fazem por nós. Bom, a gente quer dar continuidade, então, na série que nós começamos há algumas semanas, intitulada Surpreendendo na Crise. E à medida que a situação que a gente tem vivido se prolonga, que se estende, um tema que vem sendo cada vez mais discutido é como se manter e, em alguns casos, até crescer em meio à crise, em meio à situação adversa que nós estamos passando. Esses dias eu ouvi um desses dizeres anedotais que dizia assim, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Representando ou significando, é claro, a ideia de que enquanto alguns batalham durante uma crise até para tentar simplesmente sobreviver, manter a cabeça acima d'água, outros usam da crise como uma oportunidade até para não só sobreviver, mas crescer, para avançar, para progredir, né? A gente tem alguns exemplos aí que a gente pode citar nesses tempos que a gente vive, por exemplo, como a indústria aí dos aplicativos de entrega, né? Que viram um crescimento exponencial em função muito da crise que a gente está passando. Então a diferença muitas vezes no meio da crise entre progredir ou sucumbir está nas escolhas que a gente faz. Então muitas das empresas que resolveram passar para o delivery conseguiram manter algum dos seus rendimentos, do seu lucro. Muitas empresas estão conseguindo trabalhar por home office e manter suas atividades. As que não têm conseguido olhar para alternativas acabam sofrendo bem mais e tem até o risco de deixarem de existir. Então a diferença entre progredir e sucumbir em situações como essa está nas escolhas. Então hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre as escolhas que o apóstolo Paulo fez, as pressões que ele enfrentou ao fazer certas escolhas e as decisões que ele tomou para tentar avançar ou progredir, né? Vamos falar hoje sobre o tema específico, escolhas que geram progresso. E quais escolhas seriam essas? E que progresso seria esse, né? Mas antes de a gente mergulhar aqui no texto e ler e fazer uma reflexão, vamos, se você puder me acompanhar numa palavra de oração, se você puder curvar sua cabeça, fechar seu olho aí onde você estiver, para a gente pedir as bênçãos de Deus sobre esse momento e esse compartilhar. Vamos orar. Deus, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor. E queremos pedir agora, Pai,
que a sua palavra se torne viva no coração e na mente de cada um que ouvir a nossa reflexão. Que o Senhor possa usar a minha vida de maneira que não permaneça aquilo que vem da minha cabeça ou da minha ideia, mas apenas aquilo que é a verdade na tua palavra. E que no coração de cada um que ouve, Pai, o Senhor possa abrir, Pai, o coração para ouvir e receber aquilo que vem de Ti, e para que pelo Teu Santo Espírito essa palavra possa frutificar na vida de cada um, transformando em vida, crescimento e amadurecimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, antes da gente entrar no texto propriamente dito, que hoje a gente vai falar no capítulo 1 de Filipenses, do verso 22 até o 26, eu queria começar com uma recapitulação, até para o benefício de quem talvez não tenha ouvido a série toda, quem não pegou a série toda. Então a gente falou sobre surpreendendo na crise, a verdade na crise. Outro tema que nós falamos foi perspectivas na crise, sensibilidade na crise. Semana passada o Betinho falou conosco numa mensagem que eu achei muito especial, chamada Viver Sem Medo do Futuro. Então, semana passada, o Betinho concluiu a exposição dele no capítulo 1, ele parou no verso 21, e eu queria começar daí para a gente pegar um pouco do raciocínio de Paulo ao entrar no verso 22, 23 e assim seguirmos até o 26. Se você não teve a oportunidade de ouvir a mensagem da semana passada, então eu sugiro a você que conecte com a gente no nosso canal do YouTube, Ibira Igreja, ou procure o nosso podcast IbiraCast em qualquer um dos agregadores de podcast que você prefira e ouça a mensagem Viver Sem Medo do Futuro. Muito bem, ali no verso 21, o Betinho concluiu com o apóstolo Paulo falando assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, esse é um texto muito conhecido, famoso, a gente pode dizer assim, né? No meio dos cristãos que já tem um tempo aí de caminhada na igreja. Paulo fala então que para ele, lucro seria morrer, seria estar com Cristo. Muito bem. Continuando, a partir do verso 21, então, vamos fazer a leitura juntos do verso 22 ao 26. Então eu convido você a me acompanhar nessa leitura. Diz assim o texto, no verso 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Bom, ele começa dizendo: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Caso continue. A primeira coisa que chama a atenção aqui é que Paulo sabia, apesar de tudo que ele falou antes, de que para ele o morrer seria lucro, de que era vantajoso para um cristão finalmente estar com Cristo, estar no céu, estar junto de Deus. Esse seria o nosso objetivo final, o destino da nossa jornada cristã. Ele entende que essa decisão não estava na mão dele para tomar. Não era ele que ia definir ou decidir o momento da sua morte. Então ele diz, caso continue vivendo no corpo, porque ele sabia que essa decisão era de Deus em última análise. Então ele expressa aqui o seu entendimento da soberania de Deus em relação a qual seria esse momento. Entretanto, ele fala que se ele continuasse vivendo, ele diz, terei fruto do meu trabalho. Então é interessante aqui, porque ele está comparando o lucro que ele teria se ele de fato fosse estar com Cristo. Mas ele olha para o ficar e não ver como prejuízo. Não há esse contraste, o lucro versus o prejuízo. Então permanecer não era prejuízo para ele. Ele via também que ao ficar, ao permanecer, ele teria algum fruto do seu trabalho, ele teria algum resultado. Então o segredo da permanência frutífera de Paulo, permanência na carne, nessa vida, a gente vai ver a seguir, é a causa a qual ele se dedica durante esta permanência. Tem um texto que me veio à mente quando eu estava lendo e estudando esse texto, que é um de Lucas 12, no qual Jesus diz o seguinte: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Aí no
continuando no verso 33 de Lucas 12, Jesus fala assim: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo. E aí ele explica: um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, ao ler isso que Paulo fala, de permanecer e dar fruto, eu fico imaginando que o fruto que Paulo tinha em mente, o fruto que ele imaginava, não era um fruto material, mas era um fruto alinhado com isso que Jesus diz de acumular tesouros no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Então, diante desse dilema, Paulo agora fala no verso 22, eu já não sei o que escolher. Se por um lado estar com Cristo é lucro, se por um lado estar diante de Deus é lucro para mim, mas eu vejo também benefícios em ficar, em permanecer, eu posso dar frutos em permanecer, eu já não sei o que escolher. Então, muitas vezes, aí falando dessas frases que são clichê, né? Tem uma que diz assim que o ótimo é o inimigo do excelente. Muitas vezes a pessoa se contenta com aquilo que é bom o suficiente e ele não se esforça para atingir aquilo que é o melhor, que é o excelente. Então, Paulo demonstra aqui esse dilema, ele fala, já não sei o que escolher. Mas por que a dúvida? Se ele já decidiu que estar com Cristo é lucro, quem hesitaria diante de uma escolha claramente que é de algo que é bom versus algo que é excelente, algo que é muito melhor? Quem escolheria o bom para si mesmo ao invés do excelente? Por que Paulo tem essa dúvida? Então ele vai responder isso no verso 23, e ele diz assim: estou pressionado dos dois lados, né? O desejo dele de estar com Cristo, mas também o desejo dele de permanecer. E por que ele sente essa pressão? Aí ele diz: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. A dúvida, então, a gente sabe que ele tem, não vem de entender o que é melhor para si. Ele entende claramente que para ele o melhor é estar com Cristo. A ênfase aqui é no para ele. Então, se havia alguma dúvida de que era isso que ele preferia, é isso que ele vê como um destino melhor, então aqui ele confirma: desejo partir e estar com Cristo. Ele expressa isso claramente, o que é muito melhor. Tem um texto do próprio Paulo citando Isaías, lá em 1 Coríntios 2,9, em que ele fala assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, pensa aí naquilo que você acha melhor desta vida. Pode ser uma emoção, pode ser algo material, pode ser uma experiência, pode ser uma sensação. Pensa aí. Seja lá o que for que você pensou, o que Isaías fala e Paulo depois concorda, é que nada disso se compara àquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, não é isso que Paulo tem dúvida. Paulo sabe onde está a esperança dele de uma eternidade. Então, a pergunta que fica de imediato para a gente é: e você? Onde está a sua esperança? Você tem uma esperança também que é eterna? Paulo diz: para mim o melhor era estar com Cristo. Ele seria muito melhor. Você tem essa perspectiva de vida eterna? Como você pensa na vida eterna hoje? Talvez hoje você pense assim: olha, a gente vai passar dessa vida para uma outra vida de evolução espiritual. Ou talvez você pense como aqueles que pensam na aniquilação da alma. Quando acaba aqui, não tem mais nada, é um vazio. Então a primeira coisa que a gente percebe nas escolhas de Paulo, nas decisões de Paulo, quando ele fala é muito melhor para mim estar com Cristo, é que Paulo, no primeiro ponto de observação nosso, é que ele faz escolhas tendo em vista a eternidade. Paulo considera a eternidade nas escolhas que ele fazia na vida dele. Em 1 Coríntios também, agora no capítulo 15, tem um texto do próprio apóstolo Paulo que ele diz: se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Essa palavra aí seria pena, dó. Se a gente só segue a Cristo para esse mundo, para essa vida, sem uma perspectiva de que depois da passagem da morte vai ter algo melhor, então a gente é um bando de coitado. É isso que Paulo está falando. Porque a gente se impõe uma série de regras, restrições e vive de um determinado modo para um negócio que é vazio.
Mas aí no verso 20 de 1 Coríntios 15 ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormem. Então Paulo teve um encontro com Cristo literalmente na estrada de Emaús. Ele sabia que Cristo estava vivo e ressurreto. E ele fala: olha, tendo visto que Cristo morreu e ressuscitou, eu tenho uma prova palpável de que esse será o meu destino também. Eu também vivo agora, passo pela morte, mas ressuscitarei. Então, Paulo tomava decisões, primeira observação, tendo em vista, tendo em mente, tendo em consideração a eternidade. Continuando no verso 24, ele fala assim: contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, aparentemente, para um olhar menos treinado, digamos assim, tem uma aparente contradição de Paulo aqui. Ele fala assim: eu sei que estar com Cristo é muito melhor, mas eu escolho ficar no corpo. Eu sei que existe algo que é excelente e eu estou num dilema porque tem algo que é menos excelente para mim pessoalmente. E eu escolho isso. Então parece que é contraditório ele escolher algo que não é o melhor para ele. Então, essa contradição, essa incoerência, ela realmente é apenas aparente. O que parece uma incoerência, na verdade, é um elemento revelador da maturidade de um indivíduo. No caso aqui, da maturidade do apóstolo Paulo. Ele fala: contudo, é mais necessário. Ele separa no verso anterior aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer como sendo melhor para ele, versus aquilo que é o necessário. Então a gente tem um contraste entre o que é desejado e o que é necessário. Aquilo que seria fruto, por exemplo, de uma vaidade pessoal dele, é o que ele queria para si, versus aquilo que realmente era importante e necessário. Segura esse pensamento aí, à medida que a gente vai avançando, e você avalia como está a sua maturidade cristã frente a esse exemplo de Paulo. Essa capacidade de avaliar aquilo que é o necessário e aquilo que é o desejado, e escolher aquilo que é o necessário. Muito bem, ele fala que é necessário por causa de vocês, falando aos filipenses, que ele permanecesse no corpo. Esse por causa de vocês é também um pensamento muito interessante. Paulo resolve o dilema entre aquilo que é o excelente para si e o bom para si, o legal de produzir frutos aqui, tirando a si mesmo da equação. Então aquilo que parecia aquela contradição que eu falei no início, entre ele querer o excelente e o bom, e escolher aquilo que era bom para si, fica resolvida, essa lógica ou essa incoerência fica resolvida quando você percebe que ele fala: por causa de vocês que eu permaneço no corpo. É necessário por causa de vocês. Então ele tira a si mesmo da equação. Ele coloca na equação a necessidade da igreja em Filipos. Então agora ele resolve o dilema tirando a si mesmo da equação. Então a gente vê uma segunda observação, um segundo ponto que observamos nas escolhas de Paulo, é que ele faz suas escolhas considerando as necessidades dos outros. Primeiro a gente viu que ele faz as suas escolhas considerando a eternidade, que ela existe, e sabendo o destino que ele teria. Mas num segundo momento a gente vê que Paulo faz escolhas considerando a necessidade daqueles que o rodeavam, aqui em específico a necessidade da igreja de Filipos. Muito bem, aí a pergunta que fica é: como que você escolhe as suas causas? Paulo ficou ou preferiu ficar por causa dos filipenses. Paulo escolheu priorizar a necessidade dos filipenses e não a dele, que, como ele confessou, estaria muito melhor se ele estivesse com Cristo. Então, talvez esse período que a gente está vivendo agora, de crise, de uma situação totalmente inusitada em termos de convívio, de economia, de tudo, seja um momento propício para você reavaliar suas necessidades, reavaliar o seu sentido de urgência, daquilo que é mais importante. Eu tenho uma amiga, uma conhecida minha, que ela se casou e foi morar na Holanda. E ela voltou para visitar, a gente se encontrou e batendo um papo, ela estava falando que uma coisa que a surpreendeu muito em termos de cultura, dentre outras coisas, era o fato de que nas refeições eles saíam e compravam apenas a porção necessária para aquela refeição. E eles voltavam para casa e cozinhavam a porção necessária. Aqui no Brasil, Dia das Mães hoje, né?
a gente tem esse hábito de fazer aquelas grandes refeições, todos sempre em volta da mesa, e tem fartura, tem abundância, e a gente cozinha muito mais do que a gente precisa para aquela uma refeição específica. Depois vai para a geladeira e a gente vai consumindo ao longo da semana. Mas esse hábito, e ela vinha de família grande, foi algo que chamou a atenção dela, porque ela foi jantar com a família do esposo. Então era noivo, e eles fizeram um bife para cada um, a porção de arroz certinha para cada um, e teve sobra 0. Então é comum a gente ver que em países pós-guerra, isso foi o questionamento dela, por que eles faziam isso? Em países que passaram pela guerra é comum a gente ver uma outra ideia do que é necessário, uma outra ideia daquilo que é o que eu preciso para o dia a dia. E eles são assim com tudo, eles tratam da mesma forma em relação ao suprimento de água e outros recursos naturais. Eles têm esse senso de escassez e trabalham com aquilo que é necessário sem desperdício, mas fruto de uma experiência de vida que nós aqui no Brasil não tivemos, que é um cenário de guerra. Uma outra ilustração que eu acho interessante sobre como que as necessidades são percebidas em função de momentos, foi uma live que eu assisti do pastor Luiz Saião com um outro pastor que eu não vou lembrar o nome agora, mas eles estavam conversando sobre essa ideia de que o que essa crise que nós estamos vivendo trouxe de mudanças, e um deles comentava sobre um diálogo que ouviu de uma mãe dizendo assim: olha, para os filhos pequenos, a gente vai orar para que esse tempo de crise, esse tempo de separação acabe logo. E que a criança falou assim: mas por que, mãe, que a gente vai orar para que isso acabe logo? Tá tão bom a gente passar tempo juntos. Então a perspectiva da criança era de que a crise trouxe para ela uma oportunidade de estar com os pais que ela não tinha antes, e ela queria que aquele momento perdurasse. Então a gente vive num momento que talvez seja propício para a gente reavaliar nossas escolhas, para a gente reavaliar as nossas causas, para, como o apóstolo Paulo falou, é necessário que eu esteja com vocês, para que a gente também reavalie aquilo que é o necessário. E a minha sugestão para você hoje, a minha recomendação, se você me permite, é que você deixe que o Evangelho defina, ou talvez redefina, quais são as suas prioridades. Muito bem, avançando então, no verso 25, Paulo continua dizendo: convencido disso, de que era melhor que ele ficasse, era mais necessário que ele ficasse, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Aqui Paulo demonstra um senso de propósito, um senso de missão. Ele ia permanecer em prejuízo de si mesmo, mas para o bem daquela igreja, para o bem daquela comunidade, para o bem daqueles irmãos. Então, novamente, a gente observa que Paulo faz escolhas que geram progresso para o outro. Ele não estava pensando em progredir a causa dele ou em interesse próprio. Ele toma a decisão, ele faz escolhas baseado no progresso que ele pode gerar para os outros, em detrimento até mesmo dos seus interesses pessoais. E aí ele fala no começo do 25, convencido disso, né? A convicção que Paulo tinha era de um alinhamento à vontade de Deus. Ele sabia que era do interesse do próprio Deus, um Deus amoroso e misericordioso, que os filipenses crescessem, amadurecessem e progredissem na sua fé. Então, ciente disso, ele sabia que ele tinha um papel como cooperador para que isso acontecesse. Às vezes, no período de crise, a gente ora e perde alívio, né? Como é o caso da mãe da ilustração que eu dei agora. Mas a gente nem sempre considera a paciência e a misericórdia de Deus, esse olhar para a eternidade, de que esse é apenas um momento da história e que não é o que vai definir o que acontece para o resto da eternidade. Muitas vezes crises assim vêm para despertar as pessoas, para que elas busquem a Deus. E Deus quer dar oportunidade e ocasião para o arrependimento e salvação eterna para as pessoas. Então muitas vezes o nosso anseio por voltar ao conforto, por voltar a uma normalidade, muitas vezes ignora a necessidade que algumas pessoas têm de serem alcançadas de repente em um momento como esse. Ainda que isso custe algum desconforto temporário para a gente, né? Me vem à mente o profeta Jonas, que
não queria de modo algum ir pregar aos ninivitas. Ele estava mais preocupado consigo mesmo, e aí tem toda uma história por trás disso, mas ele fica muito chateado, porque ele vê que Deus foi misericordioso com os ninivitas e aquilo teve um custo pessoal para ele, um custo emocional e um custo físico até. Ele ficou muito desgostoso com aquilo tudo. Então às vezes a gente dá uma de profeta Jonas, né? A gente está mais preocupado com o nosso conforto pessoal, com aquilo que é o nosso modo de pensar, do que com aqueles que precisam ser alcançados. Então é um ponto de reflexão aí. E Paulo diz, convencido disso, sei que vou permanecer, porque ele estava convicto de que ele estava alinhado com aquilo que era o propósito de Deus, de alcançar as pessoas, como lá em João 3,16. Paulo entendeu isso. Então, se a gente quiser abreviar o tempo do sofrimento, a dica que eu posso dar é: anuncie o Evangelho. Anuncie o Evangelho o máximo que você puder. Fale de Cristo o máximo que você puder. Compartilhe Cristo o máximo que você puder. Para que essas pessoas sejam alcançadas. E, ao serem alcançadas, que o tempo que a gente está passando de dificuldade possa, talvez, quem sabe, assim, ser abreviado. Aqui nesse versículo 25 tem uma outra coisa que é muito interessante. No texto original tem um joguinho de palavras que Paulo usa aqui que não dá para reproduzir no português, mas que é muito interessante. Ele fala: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês. Essas duas palavras, permanecer e continuar. A primeira palavra, ela é traduzida como ficar, né? Permanecer, ficar em algum lugar. Você pode falar assim: olha, eu fui à França e não fiquei em Paris. Não foi naquele lugar que eu fiquei. Ou eu fiquei em tal hotel. Então tem essa ideia de lugar. Mas a segunda palavra que ele usa tem uma ideia de ficar com, de ficar ao lado, de ficar junto de. Não no sentido de lugar. Então, um exemplo talvez no português seria você falar assim: olha, o pai dele adoeceu e ele ficou com ele no hospital. Ou a tropa bateu em retirada, mas ele ficou com o seu companheiro ferido. Não é aquele ficar de lugar, como é o primeiro, né? Sei que vou permanecer e continuar. É o ficar com vocês e depois ficar lado a lado, ficar ombro a ombro, como quem dá suporte, como quem dá apoio, como quem supre as necessidades. Então Paulo diz: eu escolho ficar aqui, permanecer, para batalhar ombro a ombro com vocês, oferecendo para vocês, no segunda palavra, no continuar, companheirismo, suporte, sustento e ânimo. Então isso fala também daquele senso de propósito e clareza do porquê que ele escolhia ficar, embora fosse melhor para ele ir. E aí, aqui Paulo fala no final do verso 25, para o seu progresso e alegria na fé. Filipenses é a carta da alegria, mas eu quero enfatizar aqui, até pelo tema que a gente está tratando, a palavra progresso. Essa é a mesma palavra que Paulo usa ainda no capítulo 1, no verso 12, quando ele fala do progresso do Evangelho. Então aqui a gente tem uma implicação muito importante, porque Paulo fala que queria permanecer com eles para que eles progredissem na fé. A pergunta que fica é: como anda o seu progresso na fé? A gente não pensa muito sobre isso às vezes, né? A gente tem essa ideia de que eu estou na igreja há tanto tempo, eu estou numa comunidade cristã há tanto tempo, então isso me garante certos privilégios, ou eu tenho tal cargo, ou tal posição, eu desenvolvo tal trabalho, e a gente acha que isso de alguma maneira representa crescimento, mas não necessariamente. Infelizmente a gente vê casos de pessoas que têm anos, décadas às vezes, de estar na igreja, de caminhar numa comunidade cristã, mas que é a mesma hoje que ela era há 5, 10 anos atrás. A mesma no seu comportamento, a mesma no seu entendimento. Então, Paulo aqui fala do progresso e alegria na fé dos filipenses. Ele ficaria para que ele ajudasse os filipenses a progredirem. Então, como anda o seu progresso? É interessante que num outro texto também de Coríntios 13, no verso 11, Paulo fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, Paulo faz uma relação aqui entre o amadurecimento biológico e o amadurecimento na fé. Entre o crescimento de uma criança, chegando à idade adulta, chegando à maturidade, e o crescimento de um cristão na fé, que começa como uma criança também no seu entendimento, mas que precisa sim progredir para se tornar madura na sua fé. A preocupação com o crescimento, ela passa pelo alimento, não é verdade? Então, o que tem alimentado a sua alma? O que tem alimentado o seu espírito? O que tem alimentado a sua mente?
o autor de Hebreus ele faz uma dura crítica aos destinatários da carta que ele escreve, porque ele não vê neles um progresso na fé. Lá em Hebreus 5:11, eu peço que você, se puder, acompanhe aí a leitura do texto. Ele fala o seguinte, do 11 ao 14 lá em Hebreus, ele diz: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Veja bem, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, novamente, a gente vê aqui essa relação próxima, essa ilustração, essa alegoria da fé cristã, essa comparação, melhor dizendo, né, da vida cristã, da fé cristã, com o crescimento de uma pessoa. E aquilo que ela é capaz de entender comparado com aquilo que ela é capaz de digerir. Se você pegar uma criança pequenininha, como nós temos muitas na Ibíria, e tentar alimentar feijoada, você vai causar um problema gravíssimo para essa criança. Vai causar uma indigestão e vai levar ela a um estado que não é de boa saúde. Então ela precisa de leite, mas à medida que ela vai crescendo, ela não pode viver tomando leite a vida inteira. O organismo passa a pedir coisas mais sólidas, mais fortes, que deem maior sustentação. E a vida cristã, ela é assim também. Então, como a gente estava dizendo, nem sempre tempo de igreja é sinônimo de maturidade na fé. Ativismo religioso não é sinônimo de maturidade na fé. Se você hoje olha para si e você é o mesmo hoje que você era um ano atrás na sua caminhada com Deus, então é o momento de parar e refletir. Como crescer? A maturidade está acontecendo, o progresso na fé está acontecendo na sua vida? Você compreende melhor a palavra de Deus hoje? Você tem uma melhor percepção da vontade de Deus para a sua vida hoje do que há um ano atrás? Então fica aí essa reflexão para você. Se você hoje, por conta do Evangelho, é uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um funcionário melhor, um chefe melhor, considere isso. Muito bem, no verso 17, que foi tratado semanas anteriores, Paulo fala da motivação de algumas pessoas ao pregar o Evangelho, motivações egoístas, né? E essa verdade ainda é a mesma de hoje, né? A gente olha para o cenário aí dos pregadores na nossa cultura, no nosso Brasil afora, e a gente vê muito disso. Pessoas que estão pregando o Evangelho aí, entre aspas, mas com interesse de avanço político, de avanço financeiro, interesse de fama, né, de status. Paulo deixa claro aqui que a intenção dele era outra. Ele diz que ele queria estar aqui e permanecer para o seu progresso e alegria na fé. Paulo queria fomentar o progresso onde mais importava, onde contava para eternidade. Então ele deixa claro que a intenção dele, Paulo, ao escolher permanecer, ao preferir permanecer para o amadurecimento dos filipenses, era diferente dos pregadores lá que ele tinha mencionado anteriormente, no verso 17 do capítulo 1. Muito bem, no verso 25, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Duas coisas que ele fala aqui, duas expressõezinhas. Minha presença e por minha causa. Por sua presença e por sua causa, Paulo sabia que ia beneficiar os filipenses. Ele sabia também o tipo de influência que ele queria exercer, né? Ele fala, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde. Ele queria que a influência dele causasse que Cristo fosse exaltado na vida dos filipenses. A sua presença, já concluindo aqui nosso raciocínio, a sua presença, ela tem causado progresso na fé das pessoas, onde você anda, onde você circula? Você, por sua causa, as pessoas têm progredido na fé? Essa é uma pergunta importante da gente fazer a essa altura da nossa exposição. Ou você, de repente, é o crente 007. O crente 007, para você que não sabe, é o agente secreto de Cristo, né? Ele é crente, ele se converteu de verdade, mas ninguém sabe.
no trabalho, ninguém sabe, ninguém vê na vida dele os frutos daquilo que foi a sua conversão. Na sua família, nos meios em que ele circula, ele é o agente secreto. E muitas vezes a gente, por conta de buscar sermos acessíveis às pessoas que precisam ser alcançadas pela igreja, o que é absolutamente correto, a gente se torna pessoas irreconhecíveis como cristãos. A gente se torna esse 007, esse agente secreto de Cristo. Ninguém sabe. Quando perguntam uma opinião, a nossa opinião é a mesma que a das pessoas que estão ao nosso lado. Quando pedem pra gente um conselho, nossos conselhos são tão vagos quanto os demais. A essência de Cristo, ela não pulsa em nós. E as pessoas não percebem em nós algo que as atraia para soluções reais nas suas vidas. A Bíblia nos fala de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal perde o seu sabor, então para que ele serve? Senão para ser pisoteado, né? E uma luz que é posta numa gaveta e se fecha a gaveta serve para quê? Se ela não ilumina o ambiente. Então a gente tem que ter essa consideração com a nossa vida, com a nossa maturidade, com o nosso crescimento, com o nosso progresso na fé. E parte dessa avaliação é como a gente tem alcançado as pessoas com a nossa pregação, com o nosso anúncio do Evangelho, mas também com o nosso comportamento, com as posições que a gente adota frente a uma cultura que muitas vezes é adversa, que é inimiga da fé cristã. Muito bem. E aí, nesse verso 25, ele no meio fala outra vez, que é pela presença dele, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde. O terceiro ponto que a gente observa nas decisões de Paulo é que ele faz escolhas que levam os que o rodeiam, os que ele influencia, talvez na cultura de hoje seria mais adequado dizer, a uma vida cristã confiante. E aí eu estou pegando o gancho no ponto anterior que a gente falou do agente 007 de Cristo, né? Da pessoa que passa pela vida e ninguém percebe. Aqui, Paulo fala de que a presença e a influência dele leva as pessoas a uma exultação, a um se orgulhar em Cristo, em poder ter uma vida cristã confiante. Não aquela exultação de jactância, de orgulho, eu sou melhor que você, mas quem fala, olha, eu sei, pensando lá no nosso primeiro ponto, eu sei do meu futuro eterno, eu estou seguro da minha salvação em Cristo Jesus, e eu estou seguro para oferecer para você, que convive comigo, uma solução que eu sei que vai ser eterna para os seus problemas, não só uma solução temporária. Então eu não preciso me envergonhar do Evangelho, sabendo que eu tenho um destino eterno e você pode ter também. Então a presença do apóstolo Paulo ali gerava ou pretendia gerar nos filipenses esse sentimento de segurança, esse sentimento de confiança no caminhar cristão, na jornada cristã deles. Então sua presença, essa é a pergunta, tem causado progresso na fé onde você anda? Muito bem, concluindo a nossa reflexão, suas escolhas, de um modo geral, têm gerado progresso na fé? Na sua vida, como que tem sido a sua jornada cristã? Como que você avalia? Se eu perguntasse para você hoje, como é que está a sua vida de leitura da Bíblia, a sua vida de oração? O tempo que você ganhou, se algum com esse isolamento social, com precisar ficar em casa, como que você utilizou esse tempo? Você colocou sua série em dia? Muito legal, mas o quanto desse tempo você dedicou a crescer na fé, a amadurecer, a ler mais a palavra? Eu me lembro que a gente tem feito um desafio para as pessoas de lerem a Bíblia toda esse ano, né? Como que você está nesse desafio? Ainda é tempo de recomeçar. Existe um livro que a gente mencionou até outro dia na nossa reunião de pequeno grupo, chamado O Peregrino, de John Bunyan. É um clássico, né? E ele traz essa visão muito clara da vida cristã como uma jornada. A gente falou aqui do amadurecimento, do crescimento, então das várias etapas que o personagem principal desse livro vai passando no seu amadurecimento. E uma das coisas legais dessa ideia da jornada é que quem está na estrada, quem está no caminho da fé, pode olhar para frente e receber inspiração daqueles que já avançaram, daqueles que estão diante dele na jornada, né? A gente aprende com aqueles que estão mais maduros do que nós. E aí,
aprendendo com essas pessoas, andando e convivendo com elas, a gente se torna seguro na nossa fé. E nessa segurança a gente pode progredir e ser inspiração para os que vêm atrás de nós, para os que são talvez mais novos na fé, para os que vão passar ainda pelas dificuldades que nós passamos hoje. Então, essa ideia, essa dinâmica, é uma dinâmica que eu acho uma ilustração muito legal, muito bonita da jornada. A gente recebe inspiração dos que são mais maduros, mas a gente amadurece para ser também inspiração para o progresso dos que vêm atrás de nós e talvez tenham um pouco menos de experiência, sejam mais jovens na caminhada cristã. Então, concluindo, esses momentos de crise, eles são momentos que são propícios para reavaliações, para realinhamentos. Então, eu queria sugerir a você, eu queria propor a você que você fizesse escolhas que realinhem você com o teu próprio progresso, com a leitura devocional da Palavra de Deus. Que você fizesse escolhas como o apóstolo Paulo, que realinhem e intensifiquem a sua vida de oração, para que você progrida. E que você faça escolhas que, ao ver o seu progresso, que ajudem outros também na jornada da fé. Que você possa ajudar outros também a fazerem escolhas que levem eles ao progresso, a progredir rumo a uma vida eterna segura com Cristo Jesus. Amém? Deus os abençoe. Oi gente, tudo bom? Se você quiser fazer a sua contribuição, os dados para a transferência vão aparecer aqui do lado. Eu espero de verdade que seja esse lado. Como as nossas ofertas ainda estão sendo centralizadas pela conta da IBNU, não esqueça de colocar os 25 centavos no final da sua transferência. E não esqueça também de enviar o seu comprovante para o nosso e-mail financeiro. Aproveite esse momento e tire uma foto desses dados para você não esquecer. Se ficar com alguma dúvida ou deletar a foto sem querer, pode perguntar que a gente te passa todas as informações. Essa semana tem PG Online, na quinta-feira com o pessoal de Jardim Prudência e na sexta com o pessoal do Brooklyn e da Vila Olímpia. Eu sei que você está em casa, hein? Então não tem desculpa para não participar. Por último e não menos importante, não esqueça de curtir, acompanhar e compartilhar as nossas redes sociais. Além de ser o nosso principal canal de comunicação, nós podemos ajudar e abençoar a vida de alguém que está passando por algum momento de dificuldade durante esse tempo de crise. É isso aí, gente. Boa semana e saudades! Beijo! Oi, amor, tô passando aqui para te desejar um excelente Dia das Mães. Que cada dia que passa eu agradeço mais pela sua vida. Obrigado por você cuidar tão bem da Luísa, ser essa mãe dedicada, que é um exemplo pra mim, assim, de o quanto você ama a Luísa e o quanto você se dedica por ela. Obrigado por você ter feito esse presentinho tão lindo pra mim. Eu te amo, mãe. Um beijo. Eu te amo, mãe. Mãe, eu amo você. Oi, mamãe. Feliz Dia das Mães, amo você. Oi, mãe. Te amo. Te amo, mamãe. Beijo. Mamãe, parabéns. Te amo. Beijo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mãe! Te amo! Oi, vovó. Feliz Dia das Mães. Te amamos. Parabéns, vovó. Feliz Dia das Mães. Te amo muito. Beijo. Um beijo, mãe. Te amo. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Te amo, tá? Beijo. Tchau. Mãe, eu te amo muito. Feliz Dia das Mães, mamãe. Te amo, mamãe! Beijo! Feliz Dia das Mães, mamãe! Te amo! Dona Maria, feliz Dia das Mães! Um ótimo domingo, te amo! Beijo! Tô aqui com a nossa filhinha pra te desejar. Opa! Fala, Lívia! Feliz... Vem cá! Tchau! Beijo!
Olá, muito boa tarde a todos. Feliz Dia das Mães! Hoje o domingo para lá de especial, onde podemos celebrar aí mais um Dia das Mães. Então, feliz Dia das Mães. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa singela homenagem que fizemos há pouco e certamente algumas estão babando até agora. Aposto que a minha está em casa babando, com certeza. Mas hoje, nesse dia especial, nós gostaríamos de iniciar esse nosso período de oração, na conclusão da nossa celebração, orando pelas nossas mães, pelas mães da nossa comunidade e por todas aquelas que um dia tiveram o privilégio de gerar uma vida. Então, convido você a orar agora em especial conosco pela sua mãe, ou você que é mãe, por você mesmo também, tá bom? Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós louvamos o Senhor pelo dom da vida, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor colocou mulheres de Deus em nossas vidas. Agradeço em especial pela minha mãe, pela minha esposa, pela Flá, pelas minhas avós, minhas tias, e quero pedir a tua bênção especial sobre cada mãe da Ibira, sobre cada mulher que tem tido o privilégio de ser chamada de mãe, que o Senhor derrame sobre elas a tua paz, a sabedoria que vem de ti, para que elas sejam mulheres que honrem o teu nome, que instruam as crianças no caminho em que elas devem andar, que elas possam deixar de legado a elas o que elas têm de mais importante, que é a verdade que há em ti, que é a fé no teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, e alcance os corações das crianças que porventura ainda não conhecem a ti como único e suficiente Salvador, ó Pai, que elas possam ver através do relacionamento familiar da mamãe delas, do papai, dos irmãos, que nisso elas possam ver Jesus Cristo e se entregar a ti como único e suficiente Salvador. Aquelas mães que têm passado por dias difíceis, por dias um pouco mais complicados nesta época de isolamento social que nos encontramos, que o Senhor traga da tua paz, que o Senhor traga do teu afago, do teu carinho. Porventura, se tem alguma mãe que está passando por uma necessidade especial de saúde, que o Senhor também a alcance com a tua paz, Senhor, que o Senhor traga a restauração que há em ti, o renovo que há em ti a essas mães. E nós louvamos ao Senhor por mulheres de Deus que o Senhor tem colocado na nossa igreja, na tua igreja, na Ibira, e que o Senhor as faça multiplicar, as façam ser férteis para o louvor do teu nome. Assim nós oramos, agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje nós também queremos orar, como temos feito, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos médicos, por aqueles que têm trabalhado na linha de frente aí nessa área de saúde, nesses dias em especial. Então, com o nosso gesto apenas simbólico que temos feito, com a mão no peito, convido a orar comigo mais uma vez agora sobre esta questão mais abrangente de saúde que o nosso país enfrenta. Vamos orar? Senhor Deus, novamente nos colocamos diante de Ti, pedindo a Tua ação sobrenatural e especial sobre o nosso país. O Senhor que é o dono de tudo, o Senhor que é o doador da vida, o Senhor que tem tudo sob o seu controle, o Senhor que pode todas as coisas, ó Pai amado. Tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso estado, das cidades do nosso estado, das cidades do nosso país. Ó Pai, que a sabedoria que vem de Ti ilumine os nossos governantes, o nosso presidente Jair Bolsonaro, o nosso governador João Dória, o nosso prefeito Bruno Covas, todos os secretários de saúde, ministros, todos aqueles que têm o poder da caneta, que possam ser revestidos com o Teu poder, que o Senhor dê a eles sabedoria, que o Senhor afaste deles a ganância, afaste deles a soberba, afaste deles o desejo de se autopromoverem, mas que eles promovam o bem-estar do povo brasileiro. Ó Pai, os ajude a serem bons governantes,
diante daquilo que eles se propuseram a fazer. Afaste deles a corrupção. Livra o nosso país, Senhor, por favor, deste mal que vem assolando a nossa terra há tantos anos e décadas. Ó Pai, livra o nosso país disso. Ó Pai querido, nós queremos pedir a tua proteção especial sobre cada médico, cada pessoa, cada enfermeiro, auxiliar, recepcionista, seja qual for a atribuição de quem está trabalhando na área da saúde, em prol da saúde do próximo. Que o Senhor os revista com a tua proteção, que o Senhor os revista também com a sabedoria que vem de ti, para que eles possam usar as medicações corretas, as melhores maneiras para que o bem das pessoas que estão convalescendo possam ter a sua saúde restaurada. E ó Pai, aquelas famílias que porventura estão isoladas, em luto, desamparadas até, angustiadas por alguma perda, que o Senhor as alcance com a tua graça, que o Senhor as alcance com o teu consolo, com a tua misericórdia, com a tua boa mão de paz. Ó Pai, restaura a alegria, restaura a saúde, restaura o ânimo de viver daqueles que estão desfalecendo. Ó Pai, cuide de cada um, Senhor, é a nossa oração especial, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. E por fim também, uma última oração, agora por cada um de nós que está eventualmente passando por algum motivo mais difícil aí, de dificuldade. Nós queremos orar por você que tem algum pedido específico, alguma necessidade. E se você também quiser que a gente entre em contato contigo, não fique sozinho. Procure-nos através aí dos nossos comentários aqui embaixo, eventualmente de alguma mensagem no Instagram, para que juntos possamos compartilhar e eventualmente orar por alguma questão mais específica. E se você tem um motivo de alegria, nós também queremos orar por você. E não vamos deixar também de orar pela nossa igreja, orar pela Ibira, orar pela Igreja de Jesus, que está no nosso país, que possa ser uma igreja vibrante diante dessa circunstância um pouco mais delicada. Vamos orar por isso? Senhor, que a tua graça, ó Pai, que a tua bondade revista aqueles que necessitam do teu amor, que necessitam do teu cuidado. Ó Pai, faça conhecido, ó Pai, aqueles que ainda não te conhecem. Quebra os corações, Senhor, para que diante dessa situação de crise, de pandemia que nos encontramos, as pessoas possam ter os seus corações mais sensíveis a ouvir a tua voz e ter uma mudança de perspectiva, de realidade e enxergar um progresso para a sua vida. Ó Pai, traga a tua verdade aos corações daqueles que ainda não te conhecem e usa-nos, Senhor, como a tua igreja. Aviva o teu povo, Senhor, aviva o meu coração, aviva o coração dos meus amigos, para que nós possamos ser verdadeiramente luzeiros, marcos de alegria, marcos de esperança diante dessa situação de crise. Que a tua igreja, Senhor, não desfaleça, que a tua igreja seja avivada. Anima os corações da tua igreja, anima o coração do teu povo, Senhor, por favor, para que possamos falar do teu amor, trazer a esperança àquele que carece. Ó Pai querido, se precisar que uma perseguição seja instaurada no nosso país, que isso não afete a lealdade da tua igreja, ó Pai. Cria em nós corações firmes, tementes a Ti, ajude-nos a sermos fiéis ao Senhor. Não nos deixe afastarmos-nos de Ti diante de uma possível perseguição, opressão. Que a gente não se cale diante da injustiça, que a nossa voz seja uma voz profética, no sentido de que traz a paz, que traz o alento, a alegria e a graça que só o Senhor pode dar. Ó Pai querido, faz isso com o teu povo, Senhor, faz isso com a minha vida, Pai querido. E nós queremos também orar em especial por alguém que eventualmente esteja participando conosco dessa celebração neste final de tarde e carece do teu cuidado especial, alguém que esteja enlutado, com relacionamentos quebrados e passando por dificuldade financeira, por uma necessidade de saúde específica. Ó Senhor, que o Senhor console, conforte e restaure aqueles corações que precisam. Lembramos-nos em especial como a tua igreja, como a Ibira, do pequeno Rafinha,
da Deise, lembramos da mãe da Li, da mãe da Ivani, também do Serginho, que o Senhor traga sobre eles a restauração da saúde, que o Senhor os ajude a enfrentar esse momento de necessidade específica de saúde, cada um na sua peculiaridade, que o Senhor traga da tua paz, traga a restauração da tua vida, a vida deles, ó Pai, por favor. E aqueles que estão alegres, que possam se alegrar cada dia mais em Ti, porque o Senhor tem sido bom, independentemente das circunstâncias. Ó Pai querido, dá-nos uma boa semana, dá-nos dias de paz, vivendo, olhando e perseguindo aquilo que realmente importa, que é a verdade do Teu nome, que é a verdade que está em Ti. Afasta de nós as distrações infinitas que nos acometem durante a semana. Ó Pai, que a Tua graça, que a graça do Teu Filho Jesus Cristo, o amor do Senhor e a consolação do Teu Espírito estejam conosco hoje e toda semana. No nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Pessoal, uma boa semana. Vai na paz. Aliás, fique em paz em casa. E Deus abençoe. Até a próxima semana.